Olá, rede. Nesse vídeo eu vou demonstrar o funcionamento de um circuito com diodos, né, para detecção de transição. Qual que é a ideia, né? Eu tenho aqui na minha entrada um sinal de onda quadrada, positivo e negativo, mais 5, menos 5. E eu tenho aqui um capacitor e um resistor, funcionando aqui como se fosse um circuito diferenciador. Qual que vai ser o resultado? Na saída desse circuito, eu vou ter a derivada do sinal de entrada. Como eu tenho no sinal de entrada uma onda, praticamente é um degrau de 5 volts, né, mais o degrau de menos 5 volts, eu vou ter na minha saída, então, um impulso próximo a esse valor, né, que seria, nesse caso, a transição, é onde ele vai identificar nessa transição. Como eu falei da questão aqui, o que é um impulso unitário? Peguei aqui do professor elétrico. Impulso unitário, sinal instantâneo, amplitude infinita e duração infinitesimal que ocorre no instante t0. O impulso unitário pode ser definido como a derivada do degrau unitário. Então eu vou ter aqui na minha entrada um sinal quadrado e aqui na saída desse circuito eu vou ter a derivada desse sinal. Então eu vou ver vários impulsos em cada uma das transições. Passando por um diodo, eu vou ter na minha saída aqui apenas os pulsos positivos, né? Se eu quiser os pulsos negativos, é só inverter a posição do diodo. Então esse circuito ele vai identificar transições de subida. Eu vou colocar aqui para rodar. E nós vemos aqui é o meu sinal da saída aqui do diferenciador. Então eu tenho vários impulsos de acordo com o terminal de entrada. Vou colocar ali também no segundo. Aqui o sinal, vou só resetar. Para nós vermos aqui os pulsos de transição. Então conforme ele faz a transição, eu tenho pulso positivo. Se ele faz a transição para baixo, eu tenho pulso negativo. Quando ele passa pelo diodo, eu tenho apenas o pulso positivo. Vou retirar aqui, vou colocar o outro diodo na outra direção. Nós vemos aqui que os pulsos agora eles se tornam apenas negativos. Qual é a aplicação desse circuito? Eu posso verificar, por exemplo, em algum microcontrolador ou algo do tipo, as transições do sinal. Então eu vou pegar apenas as transições de subida, por exemplo, né? Nesse caso aqui, supondo que eu tenho um circuito que é ligado só no GND, por exemplo, seria interessante eu pegar só os pulsos positivos, né? As transições positivas, justamente para não pegar os valores negativos. Então eu posso utilizar desse circuito para isso. Tá? Essa é a ideia do detector aqui então de transição, justamente pegar os pulsos que são da transição de subida do sinal. Então aqui eu tenho o diferenciador. Qual que é a ideia também? A relação que tem que ter disso. A relação do resistor e do capacitor tem que ser pequena. Eu vou começar a aumentar, nós vamos ver que a curva já começa a distorcer, ele não vira mais um impulso. Ele se torna agora ele vai descarregando um tempo maior aqui sobre o resistor. Se eu aumentar mais, nós vamos ver que o sinal ele vai se amoldando aqui, justamente porque o capacitor não consegue descarregar totalmente. Então eu preciso ter uma relação pequena para que eu tenha aqui esse impulso. Se eu chegar aqui, por exemplo, até uns 10 micros, até uns 50 micros, deixa eu ver, acho que ele já começa a modificar o sinal. Se eu colocar aqui em 10, por exemplo, ele já fica com um impulso um pouco menor, um tempo menor. Então quanto menor a capacitância aqui, melhor para que eu tenha essa característica de derivada, né, de derivação do sinal. Então é importante verificar essa relação do resistor-capacitor, o tempo de constante, né, o tempo RC, dos dois componentes, para justamente ter esse sinal aqui bem próximo de um impulso, pegando aqui as transições. Beleza? Eu vou demonstrar a parte prática disso agora. Demonstrando agora a parte prática do circuito detector de transição. Aqui eu estou medindo o meu sinal de entrada, eu vou colocar aqui na saída do diferenciador, para nós vermos aqui como ele pega apenas as transições. Então eu vou baixar aqui um pouco, só para a gente observar na transição de subida, ele dá um pulso, e aqui na transição de descida, ele dá outro pulso. Aqui eu estou fazendo sinal só de 0 a 5, tá? Mas funciona também de 5 a menos 5, porque ele vai pegar justamente a transição. Tá? Então agora eu vou medir no sinal de saída. Vamos observarmos aqui também. Como agora eu estou com o diodo, né? O diodo está cortando a parte negativa, então eu tenho apenas a identificação do sinal positivo. Tá? Então eu pego sempre a transição de subida do sinal de entrada. Aqui a frequência está muito mais alta do que eu fiz na simulação, mas como eu estou aqui com 7K aproximadamente, eu
multipliquei, né, a relação do capacitor, dividi, no caso, a relação do capacitor pela comparação aqui com 7.76K. E aí eu consigo, achei o capacitor aqui de 82 nano, e aí deu certo também, tá? Então a gente vê aqui a relação da capacitância, né, a alteração da frequência. Eu preciso verificar isso para que eu tenha um diferenciador aqui quase real, quase ideal, beleza? Qualquer dúvida aí, só me chamar.